Olá, eu sou a Shirley, sigo aí incentivando o uso de mapas mentais e compartilhando estudos e resumos sobre economia. Hoje é dia de revisão, como você sabe, você que me acompanha, eu sempre costumo pegar um dos mapas que eu compartilhei no canal e criar no papel, um mapa no papel. O de hoje é sobre economia internacional. Na verdade, eu vou falar sobre as teorias da economia internacional. Foi um vídeo que eu compartilhei há um tempo atrás no canal, já tem mais de 50 vídeos compartilhados lá no canal do YouTube. Se você não viu esse ainda, vai ter um card aqui, você pode ver se você estiver vendo no YouTube ou na descrição do vídeo também. Mas no Instagram ele tem um link, o link na bio lá, você pode ver dentro de Ciências Econômicas, tem esse vídeo Economia, Teorias da Economia Internacional. E lá eu explico bem mais detalhadamente. Hoje a gente vai fazer uma revisão, por isso eu vou pegar assim os tópicos principais. Cada teoria que eu vou explicar tem muita coisa assim para se aprender. O que eu vou focar aqui é passar a principal característica dessa teoria, ok? Mas antes eu quero falar para você, olha só, estou uniformizada. Essa semana aí eu pedi para fazer essa estampa da imagem que tem na logo de Mapas Mentais com Shirley, que é o que mostra aqui, né, uma imagem relacionada ao cérebro, relacionada aos ramos do mapa, e falando que eu indico mapas mentais para resumir, memorizar, organizar e planejar, que é o que está escrito aqui nos ramos. Então, eu adorei, ficou muito bom essa semana e já postei uma foto com ela. E hoje resolvi gravar esse primeiro vídeo aí de revisão com uniformizada. O que você achou? Depois me conta aí. Então, voltando aqui ao nosso mapa. Teoria da economia internacional. É um assunto bem desafiador para explicar. Como eu falei, eu vou pegar as principais características de cada um. Como eu criei esse mapa? Aqui, como tema principal, a imagem de destaque que a gente precisa ter no centro do mapa, eu coloquei um círculo representando o globo terrestre e aqui duas setinhas. E aqui falando, né, economia internacional, então são as teorias. E aqui o símbolo da moeda. Eu falo aqui um pouco sobre o comércio internacional, depois eu falo sobre cada teoria em cada ramo, resumidamente, claro. Então, o que é o comércio internacional? Né? O comércio internacional, então, é a troca de bens e serviços entre os territórios, que foi o que eu demonstrei aqui. A troca de bens e serviços entre os territórios, certo? E as teorias, elas costumam falar relacionado que o protecionismo, que é o isolamento, né, que não ter esse comércio internacional, ele normalmente é prejudicial para o país, e a abertura para o comércio, ela é o que ajuda o país a crescer, né? A economia, ela é beneficiada quando tem uma abertura ao invés do protecionismo. Então, quais são as 5 teorias que eu vou falar aqui? Nós temos o mercantilismo, as vantagens, teoria das vantagens, que ela se divide em absolutas e comparativas. Então, aqui, ó, teoria das vantagens absolutas e comparativas. Tem a teoria dos valores internacionais, de Heckscher-Ohlin, e da proteção. Essa da proteção você já deve imaginar que é relacionada ao protecionismo, né? Então, aqui eu vou falar resumidamente cada um deles. No mercantilismo, o que é o mercantilismo? Né? Ele foi um sistema econômico que foi numa fase de transição entre a economia feudal e a capitalista. E uma das principais características dele era relacionado assim, que afirmava que a nação ela é mais rica quanto maior a sua população e maior o acúmulo de metais preciosos. Então foi o que eu tentei colocar aqui, ó. E basicamente, né, o mercantilismo, claro que se você for estudar cada uma das teorias, tem muito material para se consumir. Eu estou realmente falando bem resumidamente o que é a característica principal.
de cada teoria. Então, das vantagens, teoria das vantagens absolutas, que é do Adam Smith, e das vantagens comparativas, que é do David Ricardo. O que Adam Smith falava na teoria das vantagens absolutas? Falava da especialização voltada para quanto mais barato for o produto para se importar, se deseja que se adquira o produto com importação do que produzir ele internamente. Isso se for a especialização, no caso, cada país se especializaria no que melhor ele tem para oferecer com o custo menor para que ele sobressaia em relação aos concorrentes, né? Então, ele fala dessa especialização voltada a isso. Então, um país, se ele pode produzir determinado produto num custo melhor do que se fosse importar, então ok, ele vai produzir. Se não, se é mais caro produzir, às vezes acontece com certeza, né? Depende do país, é mais fácil importar do que produzir internamente, né? Mais barato realmente. Então, ele, dentro da teoria das vantagens absolutas, ele fala da especialização dessa forma. A teoria das vantagens comparativas, que é do David Ricardo, ele fala na especialização relacionado, assim, ele diz que todo excedente, quando tem a produção, digamos, num país, todo excedente ele deve ser exportado. Então, a especialização, ele fala que custos comparativos menores devem ser feitos, né? Então, sempre vai se exportar o excedente. Essa é uma das, a principal característica dessa teoria das vantagens comparativas. Então, absolutas é relacionado à especialização ali, relacionado ao custo. É melhor comprar do que produzir, porque é mais barato importar. Não, a especialização das vantagens comparativas é relacionada ao custo comparativo quando se fala do excedente. Então, todo excedente ele deve ser exportado, digamos assim, né? Da teoria dos valores internacionais, ele fala que é preciso, do Stuart Mill, ele fala que é preciso diversificar se o produto tem pouca demanda e o produto que ele exporta tem pouca demanda em um preço menor. Então, o país ele não teria tanto ganho assim, porque ele está exportando um produto que tem pouca demanda entre os países e com isso também o custo ele é menor. Então, ele fala que é preciso diversificar, é preciso buscar produtos que não caiam nessa demanda pequena, né? Tentar buscar produtos que ele consiga exportar mais. E a teoria de Hector Olin, ele especializa relacionado aos recursos, né? Então, assim, quanto maior o fator de produção, é nele que o país deve se especializar. Então, a especialização é relacionada ao fator de produção. E a teoria da proteção ela bloqueia o livre comércio, então não tem livre comércio, né? Eu coloquei aqui até livre comércio, eu fiz um X, porque é a questão do protecionismo, então ele vai proteger a produção nacional. E aí faz isso usando tarifas, ou subsídios, ou barreiras sanitárias. Então tem várias formas que os países costumam, alguns países costumam fazer de acordo com o produto, querendo defender a produção nacional. Então, de modo geral, aqui eu falei rapidamente dessas 5 teorias, né? E depende do caso, claro, né? Imagina, isso daqui é um conteúdo imenso para se estudar, para se explicar. Eu tentei mesmo pegar assim, o resumo do resumo e falar o que é cada uma delas dessa forma. Mas tem muitas coisas, muitos exemplos, às vezes depende do caso, um pode se aplicar a outro. São teorias bem que fazem sentido. Se você for estudar cada uma, quando você está lendo uma, daí você, nossa, mas realmente faz sentido. Aí quando você lê a outra, não, mas ele tem razão, sabe? Cada teoria dessa tem um embasamento, assim, só que às vezes elas podem se complementar também. Então, é muito interessante estudar cada visão separada e depois ver no todo, assim, como eles apresentam essas teorias, porque tem bastante coisa para se pensar relacionado a isso, sabe? Relacionada à teoria a economia, da economia internacional. Então, esse foi o mapa que eu acabei de explicar, resumidamente, e
E é isso aí, toda semana aí a gente está compartilhando um vídeo de revisão na quinta-feira, normalmente. Na segunda é aquele vídeo completo que eu apresento eu faço no software Xmind, então no canal ele tem mais de 50 mapas que eu fiz no software e expliquei bem detalhadamente, daí é um resumo, mas é detalhado, mais detalhado do que o da revisão. A revisão mesmo é para passar um overview e um lembrete do que a gente estudou, né? Que a memorização é importante nesse processo. O processo de revisão é importante para a memorização. Então é isso que eu queria passar, explicar mais ou menos como eu fiz esse mapa, né, a importância das cores, dos ramos, que eles vão aqui mais largos, depois vão ficando mais finos, as letras aqui maiores, depois elas vão reduzindo, usar algumas imagens, eu usei algumas aqui, não sei se consegue ver, mas usei aqui sinais também de mais, de menos, setas, tentei usar assim, e ficou muito bom. Ficou muito bom. E eu quero saber se você gostou. Então me conta aí o que você achou. Se você está gostando das explicações, se tem alguma pergunta, às vezes é bom, pode falar, porque se eu não sei, eu vou buscar saber. É um desafio para mim também. Mas eu adoro isso, né? Depende de cada visão também. Às vezes eu falei alguma coisa aqui que talvez não é exatamente, ou não me expliquei tão bem quanto poderia, mas por enquanto é isso que eu gostaria de passar. Ok? E no mais eu convido para você continuar acompanhando nas redes sociais, se inscrever no canal do YouTube. Como eu disse, toda semana eu estou compartilhando 2 vídeos, um na segunda e um na quinta-feira, e sempre estou postando algumas dicas, coisas novas, e conto aí com a sua participação, né? Também para indicar para alguém que gostaria de ter alguma técnica de estudo, de saber mais de mapas mentais, ou também de saber mais sobre assuntos relacionados à economia, querendo ou não, eu passo revisões e explico para que as pessoas possam também entender desse assunto que eu adoro explicar, ok? Então aqui vou eu com o meu uniforme, né, fechando mais um vídeo. Agradeço a sua atenção e desejo bom uso de mapas para você. Até mais.